Qual é a sua motivação? Às vezes a gente está fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Né? Outro dia eu estava ministrando sobre Ana e Penina, e eu dizia, a Ana, ela produzia, a Penina, ela produzia para ser vista, e Ana produziu para a glória de Deus. Ana pedia um filho para a glória de Deus. Penina, ela tinha filho mais do que coelho, mas ela produzia para mostrar para Ana que ela podia gerar e que Ana não podia. Enquanto que Ana pediu para o Senhor e ainda fez um voto, falou, quando o Senhor me dá, é pro teu altar, eu vou entregar lá no teu altar. E o que a gente aprende com isso? Que tudo que a gente fizer tem que ser pro altar do Senhor, voltado para o altar. Tem que ser voltado para a glória e louvor do nome do Senhor. Não pode ter outra motivação. Se tem outra motivação, então a motivação não está correta, né? Aí a gente vai dar um pulinho aqui para um segundo tópico, e daqui a pouco a gente já está encerrando. Eu vou ter que dividir esse vídeo nos 2 ou 3, né? Para poder as pessoas conseguirem assistir direitinho, porque eu falo até o truvejar, né? A igreja que prega no poder do Espírito. É o Espírito Santo que capacita a igreja para pregar. Uma palavra com vida, uma palavra com eficiência, uma palavra que transforma, uma palavra que traz avivamento, uma palavra que traz arrependimento, que traz aquebrantamento. É o Espírito Santo. Quem faz isso nas nossas vidas. Não é a minha eloquência. Eu falo para as pessoas, gente, não se iluda com barulho, não. Porque até os camelô da 25 de março e da 12 de outubro na Lapa, eles têm uma eloquência terrível. Eles convencem os clientes a comprar a mercadoria deles porque eles são eloquentes. Agora, ter a eloquência humana é uma coisa. E ter o poder de persuasão da palavra de Deus é outra, totalmente diferente. Né? E esse poder de persuadir, de convencer o pecador a se arrepender, não depende da gente. Depende do relacionamento que a gente tem com Deus, do poder que a gente transporta aqui na arca, né? Que somos nós. A presença de Deus na nossa vida. Então, aqui, o Espírito, ele capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego, né, atenizo, traduzido como fixar os olhos. Na passagem, aí entre aspas tem Pedro com João fitando os olhos, sabe? Eu acho muito lindo que todas as vezes que Deus dirige a gente para poder falar com a gente, a primeira coisa que acontece, não sei se vocês já perceberam isso, o profeta ele vem com os olhos fitados, tendo convicção daquilo que Deus está mandando ele falar, né? Todas as vezes que Jesus ia fazer algo, ele fitava os olhos naquilo que ele ia fazer. Há um chamar de atenção no mundo espiritual por meio do olhar do profeta, por meio daquele que Deus está usando, né? E não foi diferente com Pedro, com o João, diz que eles fitando os olhos nele. Né? Aí tem até aqui uma observação, o estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, sabe? Geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Não todas as vezes que Deus vai fazer acontecer alguma coisa, sabe? Algum sinal, algum prodígio, alguma cura, alguma maravilha, ele chama a atenção, sabe? Por meio da instrumentalidade da pessoa, ele está usando, ele primeiro chama a atenção do alvo que ele está indo de encontro, né? E Strong, ele explica isso, dizendo que esse fitar os olhos é descrevendo um momento de revelação, é um momento de Deus ali com a pessoa a quem ele está se dirigindo, sabe? Para chamar a atenção. Paz, Anne. Paz, Fidevinha, é isso? Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Então, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e curou. Da mesma forma aparece em Atos 13, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas, né, para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Né? Porque ele estava capacitado por Deus para poder curar. Então, quando alguém põe as mãos sobre outro e a cura vem, ele está capacitado para ser o condutor do poder de Deus para trazer a cura. Não é nada sobre ele, é tudo sobre Deus. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que quando a gente ministra, quando a gente prega, gente, eu passei uma prova tão grande uma época, deixa eu contar essa situação para vocês. Porque quem prega é uma coisa que tá. Eu não vou aqui dar aula para vocês falando línguas, até porque o apóstolo Paulo fala que falar em línguas, se não tem intérprete, não tem edificação nenhuma, a não ser para mim mesma, né? E a pessoa queria que eu desse aula, acho que dando rajada de língua, sabe, Mankelly? Dando rajada de língua, saindo no mistério, no sapatinho. Falei, gente do céu, que doidice é essa? Primeiro que a gente não consegue dar uma aula, né? Uma aula bíblica e ter conteúdo para transmitir para as pessoas se não for pelo poder do Espírito. A gente esquece, dá branco na cabeça da gente. Eu tenho experiência própria. Quando eu não estou numa vida de oração ali, ó, o meu relacionamento como devo estar com Deus, eu sinto dificuldade na hora de transmitir a palavra de Deus, quer seja por meio do ensino, por meio da ministração, da pregação, né? Num culto. E aí a pessoa queria que eu desse aula, sabe?
saindo no sapatinho, gente, para poder mostrar que eu estava cheio do poder de Deus. Então é a palavra, é a mensagem que tem, que o poder não pertence a mim, pertence ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer você, sabe, ruminar essa palavra e entender que você precisa fazer escolha diante de Deus. Deus deu a oportunidade, você precisa fazer escolha, né? É, então a gente observa aqui que todas as vezes que Deus foi usar Pedro, Paulo, enfim, os apóstolos, para fazer algo maravilhoso, eles sempre fixavam os olhos no alvo, ou seja, na pessoa que Deus iria fazer um milagre, ou trazer libertação, ou corrigir, ou disciplinar, né? O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso, pregar e anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Então a gente precisa ter uma afinidade muito grande com o Espírito Santo para não faltar conteúdo na hora de ensinar e na hora de ministrar uma palavra, direcionar uma palavra ao público. Então o Espírito Santo, ele vai sempre glorificar Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. Então nós carregamos a presença de Deus, a habitação do Espírito Santo, não é para exibicionismo, não é para nos aparecer, é para poder transmitir a palavra de Deus, é para poder fazer a obra de Deus e ter consequências boas mediante o anunciar da palavra de Deus. E se a gente não tem esse relacionamento, essa afinidade com o Espírito Santo, se eu não tenho compromisso com o Espírito Santo, sensibilidade com o Espírito Santo, eu não desenvolvo isso. O Espírito Santo é como um amigo, gente. É como um amigo. Você só vai conhecer tudo do seu amigo se você for íntimo com ele. Se você não for íntimo, se você não estreitar o relacionamento, você não vai saber nada do teu suposto amigo. Então tem muitas pessoas dizendo que são amigos de Deus, que o Espírito Santo ele é meu amigo, mas não gosta de nem sequer de dirigir a palavra de oração. Não gosta de orar. Eu não entendo como é que esse povo diz que é cheio do Espírito Santo se não gosta nem de falar com ele. Não gosta de falar com Deus, gente. Se eu não gosto de falar com Deus, como é que ele vai se tornar amigo meu? Né? Colega é distante, mas amigo mesmo de verdade, ele é íntimo, ele conhece tudo sobre o outro amigo. Mas tem umas pessoas que dizem que são amigos do Espírito Santo, mas não tem afinidade, não busca o Espírito Santo. Né? Busca 5 minutos de oração e pensa que já está afogando no oceano do Espírito, mas enfim, vamos lá, né? A gente precisa mudar essa concepção. Então, isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico lá na Porta Formosa, que eu falei para vocês antes, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Se fosse hoje, a misericórdia. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Gente, se fosse no dia de hoje, e Deus pode observar, a igreja de hoje ela está tão desequilibrada, a maioria, não estou generalizando, ela está tão desequilibrada, que quando vem alguém pregar, que diz assim, ó, onde ele põe a mão, Deus cura, ele prega, dá um sopro, meio mundo cai, né? Ao invés de levantar, cai, né? Deu um sopro, cai meio mundo de gente, olha, Deus usa assim, Deus usa assado, frito cozido, olha, o homem é o cara, a igreja lota, gente, correndo atrás de uns postos, um homem cheio do poder de Deus. Se for uma pessoa que ministra a palavra de Deus, não é suficiente. Mas é a palavra de Deus que traz cura. É a palavra de Deus que traz libertação. É a palavra de Deus que traz salvação. Convence o homem, sabe? Por meio da palavra, o Espírito Santo trabalha e traz tudo que a gente precisa. Mas a gente quer correr atrás de currículo humano. E o homem não tem nada se do céu não for dado. Não é verdade? Eu não consigo transmitir nada se do céu o Espírito Santo não me dá. Então, ele deixou claro, o apóstolo Pedro, ele deixou claro que o milagre não aconteceu por causa dele não, da santidade dele não. Tem gente que acha que Deus opera porque o fulano é mais santo que o outro. Não, não é não. A Bíblia diz que o profeta Elias, ele era sujeito às mesmas fraquezas que qualquer um de nós. Mas Deus escolheu o profeta Elias para poder bradar na terra, gente, para poder fazer coisas extraordinárias. Era um homem que tinha intimidade com Deus, mas ele tinha falhas e defeitos também. Então, quando Deus usa alguém para poder fazer, não é porque aquele alguém é mais santo que ninguém, não. Não, não é não. Ele é sujeito aos mesmos sentimentos que a gente, ele tem emoção. Ele não é um querubim ungido, ele não é um serafim, ele não é um arcanjo, ele não é um anjo do Senhor, não. Ele é um ser humano, mas que Deus escolheu. Ele, para poder se apresentar, para se revelar por meio da instrumentalidade daquela pessoa. A gente precisa entender isso. Então, da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica, não é uma pregação genuína. Isso não passa de um discurso humano. Então, tudo que eu falar tem que ser, o foco tem que ser Cristo. Se não é Cristo, então tem alguma coisa errada, né? A igreja que prega a esperança vindoura. A igreja, ela precisa entender que a gente é triunfante, a gente é vitorioso, porque só o fato de nós seguirmos a Cristo, nós já somos triunfantes, nós já somos vitoriosos na pessoa de Cristo. Mas a igreja que ela prega a palavra genuína, ela tá focada em apresentar a eternidade, os dois lados da eternidade, com e sem Deus. Gente, já não se prega mais sobre o inferno, não. O povo não quer que pregue sobre o inferno, porque o inferno assusta as pessoas. Pois é, se a gente pregasse mais sobre o inferno, teria pouquíssimas pessoas morrendo nas trevas e indo para lá, né?
Quando se pregava mais sobre o inferno, precavendo o ser humano temia a Deus e se aliançava com Deus. Mas hoje em dia o povo está pregando prosperidade, está pregando cura, não, que é pecado, não é pecado não. Deus cura, Deus prospera, e prosperidade é uma coisa, vida financeira abastada é outra, totalmente diferente, mas não é o caso aqui que eu não vou poder explicar para vocês hoje, né? Mas o foco de Cristo é trazer, é ligar a criatura ao Criador. O Criador está aqui embaixo, o Criador está aqui em cima. A gente foi desconectado por meio do pecado. Então eu preciso dizer para as pessoas que Cristo veio para fazer essa religação. Religião, do latim, é um verbo, é religare. Religar, o que é religar? Só se religa aquilo que estava desligado. Se eu estou ligando, não estou fazendo pela primeira vez. Mas religar, eu estou pegando aquilo que outrora estava ligado e que foi desligado e eu estou religando. Então, Cristo, ele não é religião. O ser humano criou o verbo religar para dizer que religião significa isso. Mas não é religião que salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos religar, nos reconectar com o Criador, criatura com o Criador. Como era antes de pecar, né? De entrar pelo caminho da maldição do pecado. Então aqui existe um alerta, né, a uma sociedade que ela está indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado aos seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível à realidade espiritual. Então, portanto, era uma geração sem esperança. A insensibilidade do ser humano, né? A insensibilidade do ser humano, ela faz com que as coisas espirituais, né? Quando eu sou insensível às coisas espirituais, essa é a maior marca daqueles que não conhecem a Deus. E tem pessoas que é insensível, não tem sensibilidade às coisas espirituais e ainda jura de pé junto que conhece a Deus. E não basta eu só conhecer a palavra de Deus, eu tenho que conhecer o Deus da palavra, né? Eu vou para a igreja, irmão, para poder receber a bênção. Mas mais importante do que a bênção é andar com o abençoador. Porque eu estou indo lá para buscar uma bênção, mas o abençoador tem muito mais do que uma bênção para nos dar. Ele tem a eternidade para a gente passar com ele, né? Existe coisa mais linda que essa. Então a insensibilidade do ser humano com as coisas espirituais faz com que a gente se distancie de Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Nós precisamos, como igreja do Senhor, pregar a palavra de Deus para essas pessoas que estão insensíveis às coisas espirituais, que acham que veio ao mundo por acaso. Você não veio ao mundo por acaso. Você veio para um propósito, você veio para uma missão. Você veio porque Deus tem projeto na tua vida. Você não caiu de paraquedas aqui, ó vida, ó céus. Será que Deus me jogou, como eu falava antigamente, será que parece que Deus me jogou de lá de cima, de paraquedas aqui embaixo, para se ferra lá embaixo? Não, gente, misericórdia. Nosso Criador não criou a gente para isso, não. Misericórdia, não nos trouxe ao mundo para isso, não. A gente é instrumento dele. A gente é ferramenta dele aqui embaixo, né? Ferramenta séria, tem valor. Então, é a essas pessoas que são insensíveis que nós devemos pregar a mensagem da cruz, gente. A igreja que ela é genuína, que ela prega a palavra de Deus como realmente ela é, como realmente ela foi inspirada, né? Ela prega sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus veio, cumpriu seu ministério aqui na terra, ele cumpriu o plano da redenção, mas há uma promessa de que ele irá buscar a sua igreja, né? E como é, irmão Luca? Eu tenho a certeza, a convicção de que Jesus vai buscar a sua igreja, que ele vai buscar a gente. Como é que eu posso ter certeza disso? A Bíblia diz que ele nos deixou o penhor, o selo, a marca da promessa. É o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca da promessa. A Bíblia chama de penhor. O que é empenhorar? É você chegar lá e comprar. E quando você comprar algo numa loja, eu vou te dar um exemplo. Ninguém mais toca ali, ninguém vai mais lá para poder comprar, porque já tem lá um papel dizendo que está reservado, já está vendido, já tem dono. Desculpa. Então, a gente já tem dono. Quando a gente se aliança com Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, no mundo espiritual, nós temos o selo dessa promessa que Jesus fez para nós. É o penhor e a habitação do Espírito Santo. E isso é reconhecido no mundo espiritual. Satanás não toca em quem é selado pelo Espírito Santo. No mundo espiritual, ele respeita isso. E nós precisamos não apenas ser selados, mas ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas cheias do Espírito Santo, como propriedade exclusiva de Deus, que é isso que nós somos. A Bíblia fala que nós não somos propriedade maligna, nós somos propriedades exclusivas de Deus. E se eu sou propriedade exclusiva de Deus, ninguém entra numa propriedade privada, uma propriedade exclusiva para poder bagunçar, não, porque tem dono. Então, essa já começa o nosso triunfo aqui, sabe, ser protegido, ser guardado pelo Espírito Santo.
De quando Satanás olhar pra gente, dizer, eu não posso tocar não, ó, já tem a marca da promessa, o Espírito Santo já habita nele, nesse daí, eu não posso tocar não, porque pertence ao Criador, não posso tocar não. No meu caso, eu testemunhava ainda há pouco, quando eu fui fazer a visita, que eu já mencionei aqui pra vocês, eu fui apresentado, meus pais me levaram 2 vezes, aos 9 e aos 14, para poder ser consagrada em uma outra religião, e chegou lá, as entidades falaram, nela a gente não toca, porque a gente não tem permissão. Ela não, a gente não tem autorização para tocar nela. O Senhor já tinha me reservado desde o ventre da minha mãe e não permitiu que o maligno me tocasse. Mesmo na ignorância, meu pai e da minha mãe me levando lá para ser consagrada, lá em outras religiões, né, as entidades, Deus ele não permitiu. As próprias entidades, né, os guias espirituais lá, falou, ela não nos pertence, ela pertence a um plano maior, mas não disse o que era. E meu pai, como não conhecia a palavra de Deus, não sabia o que era, mas mais tarde eles ficaram sabendo, entendendo por que eu não pertencia ao outro lado, né? Glória a Deus por isso. Então, a igreja, que ela prega a palavra de Deus como realmente ela é, ela prega, gente. Ela não tem problemas em confrontar o pecado dos seus fiéis. Ela não tem problema em falar sobre o inferno. Ela não tem problema em falar sobre a segunda vinda de Jesus. Ela não tem problema em falar sobre renúncia, né? E aí há uma responsabilidade muito grande sobre a gente, sobre quem é mestre, quem é pastor, sobre quem é evangelista, sobre quem é profeta e sobre quem é apóstolo. Porque Deus vai cobrar da gente. Vai ser da liderança eclesiástica que Deus vai cobrar a perfeição da igreja. A gente está aqui para poder... Deus nos preparou para poder aperfeiçoar a igreja dele. Para poder preparar a igreja dele para entregar nas mãos do noivo. E ai de nós se a gente não preparar como realmente deve ser preparado. Eu volto a dizer, Deus não quer igreja arranhada, Deus não quer igreja machucada, mas Deus não quer uma igreja atrofiada, Deus não quer uma igreja desequilibrada, Deus não quer uma igreja que ora está na luz e ora está nas trevas, não. A gente já saiu das trevas, agora as trevas têm que sair da gente. Deu para entender isso? Nós saímos das trevas e procuramos a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Então, se eu estou na presença de Jesus, se eu estou... Primeiro que quem vem para a luz, as trevas só existem porque existe a ausência de luz. Se a luz chegou, as trevas têm que sair. Que negócio da gente está 300 anos dentro da igreja e deixando as trevas dentro da gente ainda, sabe? Reinar dentro da gente, misericórdia. Está repreendido. Em nome de Jesus, né? A gente precisa de restauração, gente. Vamos lá. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Então a gente precisa entender de que de Gênesis até Apocalipse teve um impasse. Teve algo que veio e desfocou o que? O pecado. Mas Deus ele é poderoso e ele tem trabalhado no meio da humanidade para restaurar a humanidade e trazer ela de volta para o plano original do jeito que ele criou. Isso ele fez por meio de Jesus Cristo. Então, concluindo aqui a aula, que nós não somos obrigados a estudar até madrugada, né? Enfim. Aqui na conclusão nos diz o seguinte. Chegamos ao fim de mais essa lição, né, esse tema aqui. E nessa lição nós vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis, não adulterar a palavra de Deus. Tem pessoas achando que adúltero é só aquele que é infiel com o esposo ou com a esposa, mas adúltero é todo aquele que deixa de servir a Deus para servir outros deuses. Isso é infidelidade. Adúltero também é aquele que está em cima dos altares, pregando a palavra de Deus de forma adulterada, da forma que Deus não mandou pregar. A gente tem que ser fidedigno. A gente tem que pregar com fidelidade a palavra do jeito que ela é. Ela não precisa de arranjo, ela não precisa de decoro, porque ela por si só, ela traz tudo que ela necessita trazer ao nosso encontro. Não é que ela necessita, é que nós necessitamos. A palavra de Deus, ela vem de encontro com a nossa necessidade. E Deus sabe qual é o tipo de palavra que vem para poder sanar a nossa necessidade espiritual na presença dele. Deus nunca manda uma palavra errada para a gente. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimento limitado, ele não era um doutor na palavra, gente. Ele sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sabe? Manter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo para a gente ser guiado de acordo com a vontade dele. E a gente sendo cheio dele, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos exitosos, ou seja, para sermos bem-sucedidos. O povo gosta de falar difícil, né, gente? Não era mais fácil falar assim, para você ser bem-sucedido, né? O povo gosta de complicar a situação, para a gente ser exitoso. Aí eu tenho que traduzir em miúdos, porque eu estou falando para um público onde tem doutores, onde tem pessoas como Pedro, que não é muito letrado, né? Que não tem muito estudo, que precisa compreender a palavra de Deus. Que a palavra de Deus precisa de um encontro, né? Então, para a gente conseguir ser bem-sucedido, para a gente conseguir ser exitoso, né, no ministério, para a gente conseguir ser bem-sucedido no ministério da palavra de Deus,
Nós precisamos ser uma igreja bíblica. Nós precisamos ser um ministro da palavra de Deus, um mensageiro, uma mensageira da palavra de Deus, fiel à palavra de Deus. Sabe, não adulterar por nada desse mundo. A gente não pode, nenhuma motivação pode ser maior do que aquela de conduzir o pecador de volta ao centro da vontade de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Então não basta expor as Sagradas Escrituras, é necessário viver as Sagradas Escrituras. Volto a dizer, não adianta a gente conhecer a palavra de Deus se não conhecer o dono da palavra, o Deus da palavra. Palavra de Deus. Eu conheço a palavra, mas eu conheço o dono dela. Né? A gente precisa pensar nisso, refletir sobre isso. Eu vou fazer aqui um minutinho de oração para a gente se despedir, tá bom? Vocês não ficaram até agora aqui assim do nada. Então, a palavra já foi aplicada, nós vamos orar para que Deus... Cada um de nós temos uma necessidade diante do Senhor todos os dias. Às vezes é necessidade espiritual, é uma necessidade emocional, é uma necessidade financeira, precisando de uma porta aberta. Às vezes é a necessidade da cura de uma enfermidade. Mas vai ser a professora Lu que vai trazer isso? Não, mas Deus pode trazer por meio das nossas orações, das nossas petições diante dele. Né? Eu sou apenas um instrumento na presença do Senhor, assim como vocês são também. Então nós vamos clamar, fazer um minuto aqui de oração, né? Entregando nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor, a nossa descendência nas mãos do Senhor. Tem promessas que talvez não vai ser cumprida, foi prometida para nós, né? E talvez não vai ser cumprida nas nossas vidas. Aí você fala, pronto, e por que Deus fez a promessa para mim? Deus fez a promessa para Abraão, mas a promessa se cumpriu em Abraão? Não. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó. De Jacó foi que veio as 12 tribos de Israel. Então a promessa se cumpriu na descendência de Abraão, mas não em Abraão. Lá, sabe, em Abraão em si. Então, a nossa descendência recebe promessas que Deus fez a nós. Quando eu apresentar minha família diante do Senhor, gente, eu já trago a existência dos bisnetos que eu ainda não tenho. Eu sou doida assim. Eu já trago a existência meus que vai vir pela frente. Eu vou embora um dia dessa terra, mas minha descendência vai tomar posse das promessas que Deus fez para mim. Algumas promessas vai se cumprir na minha estadia e algumas promessas vai se cumprir na minha descendência. A gente precisa entender isso, para a gente não ficar frustrado. E não é só pela questão de ficar frustrado, é a Bíblia que nos mostra isso. Por que muitos falam assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Está falando do mesmo Deus. A promessa que Deus fez a Abraão passou por Isaac, passou por Jacó, que passou pelos 12 filhos de Jacó, que formou as 12 tribos de Israel, que é o Israel dos dias de hoje. Então, a promessa de Abraão diz respeito não só à nação de Israel, mas a todas as nações, porque Deus falou que em Abraão todas as nações seriam benditas. Então, se todas as nações seriam benditas, eu e você somos benditos por meio da promessa que Deus fez a Abraão. Né? Vamos orar? Pai querido e amado, eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, em favor das vidas que aqui estão. Eu quero te apresentar a irmã Vera, a irmã Rani, tem Fidevinha aqui também, né? Eu não sei se é uma junção de nomes, mas o Senhor conhece a vida de cada um que aqui está, daqueles que irão passar por aqui, daqueles que passaram, mas que tiveram que dormir também. E eu quero te pedir que o Senhor venha ao encontro dessas vidas e das famílias aqui representadas por elas. Pai, o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece a necessidade de cada um que aqui está, daqueles que passaram e daqueles que vão vir ainda assistir essa ministração. Vai de encontro, Senhor, à saúde física deles, à saúde emocional. Eu te pedir que o Senhor venha de encontro àquelas pessoas que estão com problema de depressão, de síndrome do pânico, Senhor, de crise de ansiedade. Que o teu Santo Espírito vá de encontro a essas famílias, a essas pessoas, representando aqui as suas famílias. Que o Senhor vá de encontro, abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados. O Senhor é dono das multinacionais. O Senhor é dono dos donos das multinacionais. O Senhor é dono dos empresários. O Senhor é dono de todas as empresas. O Senhor é dono da terra e de toda a sua plenitude. Então, para o Senhor não tem nada impossível. O Senhor abre porta onde não tem porta. Como dizia o meu pastor, o Senhor abre porta onde não existe nem parede. O Senhor é um Deus das causas impossíveis. Eu quero te clamar por libertação. Se tem alguém no meio das famílias aqui representadas, ou de alguém que está aqui participando dessa oração que precisa de uma libertação, quero te pedir essa libertação. O Senhor vem de encontro à libertação a essas vidas. Liberte. Ajude elas na regeneração, na transformação diante da tua presença, Senhor. Se tem famílias aqui que precisam ainda se aliançar com o Senhor, que precisa, Senhor, fazer confissão de fé, que o Senhor vem de encontro, que o Senhor venha convencê-las através do teu Santo Espírito de que elas precisam do encontro com o Senhor. Porque o Senhor dá oportunidade para todos, mas nem todos fazem as melhores escolhas, Pai. Meu Deus querido e amado, eu quero te clamar que o Senhor venha de encontro àquele, Senhor, que está com desejo de suicídio nessa hora. Eu não sei porquê, mas o Senhor colocou
essa petição na minha oração, Deus, vai de encontrar a alma que está angustiada, que está achando que não tem mais solução para a sua vida nesse momento. Se apresenta, Deus, para essa vida como sendo suficiente para ela, Senhor. Ensina ela a confiar na tua grandeza, na grandeza do teu poder. Traga restauração do emocional. Repreende, Senhor, toda a atuação do diabo que vem para tragar as vidas, para fazer as pessoas se suicidar. Pai, eu quero repreender espírito suicida, espírito maligno das trevas que veio para atormentar alguém, para colocar dentro de um quarto, Senhor, trancado em depressão. Agora eu quero repreender em nome do Senhor Jesus todo o principado das trevas que atua para destruir as vidas. Eu quero aniquilar todo o poder das trevas pelo poder que há no nome de Jesus. Pai querido, eu sei que nesse horário tem portais abertos, Senhor, das trevas, e eu quero fechar pelo poder que há no teu nome. Pai, guarda a minha família também, guarda os meus filhos, guarda, Senhor, o meu genro, guarda, Senhor, todos aqueles que fazem parte da minha família, os de perto e os de longe. Guarda meus netos, Senhor. Guarda toda a minha descendência, assim como eu estou pedindo por todos aqueles que já passaram por aqui, que está aqui comigo agora orando, e por aqueles que ainda virão a assistir, Senhor, essa ministração. Que o Senhor seja com o teu povo, que o Senhor venha suprir as necessidades do teu povo, que o Senhor seja o sustentador, que o Senhor seja o provedor de cada um aqui nessa noite, em todas as áreas da vida deles, Senhor. Que o Senhor venha de encontro, porque o Senhor é um Deus que é onipresente, que está presente em todos os lugares. O Senhor é um Deus onisciente, porque o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. E o Senhor é um Deus onipotente, que tem todo o poder de vir ao encontro das necessidades do teu povo. E eu já quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque eu tenho certeza de que o Senhor é poderoso para realizar todos esses milagres na vida dessas pessoas, suprir todas as necessidades em glória. Então fica aqui a minha oração. Um beijo no coração de cada um. E que vocês tenham uma noite de sono reparadora na presença do Senhor. Fiquem todos na paz.